Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo ministrar ao seu coração a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 2, versículos 11 e 12. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O capítulo 2 de Mateus é a continuação lógica da narração dos acontecimentos que envolvem o nascimento de Jesus, os seus primeiros dias na terra, a visita dos sábios do Oriente, mas também a fuga para o Egito, a matança dos inocentes por uma ordem do rei Herodes o Grande, que reinava na Judéia naqueles dias, obviamente debaixo do comando imperial de Roma. Mas o capítulo 2 também enfatiza a volta de Jesus, a volta dos pais de Jesus com o menino recém-nascido ainda para a terra de Israel. O que podemos aprender, o que podemos extrair do capítulo 2? Em primeiro lugar, podemos observar no versículo 11 a adoração dos sábios do Oriente. Esta é a primeira grande lição. Eles adoraram Jesus recém-nascido. Eles encontraram o menino em uma casa, pois naqueles dias a família já não estava aquele mesmo local do nascimento de Jesus, mas em uma casa, onde encontraram o menino com sua mãe e ali adoraram a Jesus. Perceba, adoraram a Jesus. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram algumas dádivas. O ouro, que, via de regra, era um tipo de presente que se dava a um rei. O incenso, um tipo de presente que se oferecia a um sacerdote. E mirra, uma espécie de presentes que se dava a um profeta. Assim, nós aprendemos que, neste texto, já temos um prenúncio, uma referência indireta ou uma inferência ao tríplice ministério de Jesus, pois a Bíblia nos apresenta como profeta, como sacerdote e como rei. Durante o seu ministério terreno, ele exerceu o trabalho de profeta, comprovado no Novo Testamento várias vezes. Enquanto estava intercedendo pelos seus discípulos, durante o período que esteve na cruz, depois de sua ressurreição e ainda hoje, ele exerce o ministério de sacerdote. E em um futuro não muito distante, ele será proclamado em todo o mundo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a terceira grande lição que podemos extrair do capítulo 2 de Mateus é a direção divina. Perceba que a direção divina manifesta-se aqui no capítulo 2, é evidenciada primeiramente no retorno dos sábios do Oriente, que, tendo sido por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, assim eles partiram para sua terra por outro caminho. Isso trata-se de um fato real, uma história, uma narração de um acontecimento extraordinário naqueles dias. Mas daqui podemos extrair uma lição.
Eles haviam se encontrado com Jesus e voltaram por outro caminho, por uma divina revelação. Quem se encontra com Jesus não anda mais pelo mesmo caminho. Quem de fato tem um encontro com Jesus tem uma mudança de vida, tem um novo roteiro, tem uma nova trajetória. A terceira e última lição que podemos extrair, ou melhor, a quarta e última lição que podemos extrair deste capítulo de número 2 é que a direção divina não estava presente somente na vida dos sábios do Oriente, mas também na vida de José e Maria, quando receberam a orientação divina para descerem ao Egito e ali passarem um tempo, até que os perseguidores do menino Jesus tivessem morrido, o que de fato é confirmado no versículo 20. E ao chegarmos no versículo 22, também ali está escrito que eles foram em sonhos, por divina revelação, avisados. Especialmente José, especificamente avisado. E ele foi então para as regiões da Galileia. Jesus estava nos seus primeiros dias aqui na terra, mas a sua vida já é motivo de uma grande e extraordinária experiência para os seus pais, para os sábios do Oriente e para todos que dele se aproximavam. Jesus continua sendo a experiência mais extraordinária que um ser humano pode ter nesta vida. Viver com Jesus, viver para Jesus, encontrar-se com Jesus, crer nele e servi-lo de todo o coração como Senhor, como Salvador, é a mais necessária de todas as experiências de um ser humano. Encontre-se também com Jesus e seja abençoado hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.